Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Quinta Online. Eu quero dizer aqui que eu tava com muita saudade de estar aqui com vocês na Quinta Online, de poder compartilhar algo com vocês às quintas-feiras. Eu tava morrendo de saudade e cá estou eu mais uma vez para juntos aí compartilharmos algo do Senhor. Eu tenho certeza que, assim como eu, você também foi abençoado nessas últimas quintas-feiras, né? Várias aí pessoas aí usadas por Deus, trouxeram palavras tão fortes, tão tremendas para as nossas vidas a respeito de promessas, que é o nosso tema de abril, né? As promessas de Deus para as nossas vidas. E aí já passaram por aqui a Sandra, né, que deu aí um panorama a respeito de promessas, um show de Bíblia para cada um de nós. Aí veio a Fernanda, como sempre trouxe aí uma palavra com tanta sabedoria, com tanto entendimento a respeito das promessas de Deus para nossa família. E também o meu amigo, meu irmão japonês, Fábio, ele falou sobre as promessas para aqueles que servem ao Senhor. E ele deu aí o testemunho pessoal dele de que quando ele se dispôs a servir, as promessas se cumpriram dentro da casa dele, na família dele, e como foi precioso esse tempo, né? E assim como eu tenho certeza, Deus falou no meu coração, eu tenho certeza que ele falou também no seu coração. E nós vamos fechar a nossa Quinta Online, né? Então, vou tentar aí ver se eu consigo chegar aí a metade do que foram os meus antecessores aí nesse mês. E nós vamos fechar ela falando das promessas de Deus para a nossa vida profissional. Eu não sei você, mas eu creio muito que Deus tem promessas nessa área da nossa vida também. Meu irmão, o pastor Alex, ele sempre diz, né, que Deus precisa, e não que ele precisa, mas Deus vai levantar, e já tem levantado pessoas de relevância em todas as áreas. Então nós vamos ter médicos, administradores, enfermeiros, veterinários, economistas, advogados, professores, em todas as áreas. Deus vai levantar pessoas de relevância que irão fazer diferença através do amor de Deus que tem na vida de cada uma delas. Então nós teremos aí pessoas de referência nesta sociedade através da vida profissional. Eu creio nisso. Tô ficando doido já. Eu creio nisso, e se você também crê, coloca aí no chat, eu creio em nome de Jesus. Pode pôr só eu creio. Amém? Só participe, não me deixe aqui falando sozinho. Se você ainda não curtiu a nossa página aqui no YouTube, deixa lá o seu like, deixa o seu like também neste vídeo. Se você ainda não assistiu as demais quintas online de abril a respeito de promessa, eu te desafio a, depois que terminar esse vídeo, ao longo da semana, que você possa aí voltar lá e assistir e ser também abençoado. Ao finalizar esse vídeo, também não deixe de compartilhar com as pessoas que você ama. Amém? Pessoas que precisam ouvir a respeito das promessas de Deus para a vida profissional de cada uma delas. Amém? Eu quero que você feche os teus olhos junto comigo e vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia, por mais uma Quinta Online, que nós podemos estar aqui, Pai, como irmãos, reunidos em comunhão, mesmo que de forma online, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado por tudo que o Senhor falou aos nossos corações ao longo deste mês, ó Pai. Nós vamos encerrar hoje, Senhor, e que o Senhor possa continuar, Senhor, a falar a respeito de promessas nesta quinta-feira. Que nós possamos aprender um pouco mais das Tuas promessas para as nossas vidas nesta Quinta Online, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aí onde você está, aplauda o Senhor, aplauda Ele, agradeça a Ele por esta Quinta Online, agradeça a Deus pela vida da sua liderança que se dispôs aí a fazer esta Quinta Online. Não se esqueça de sempre orar pela sua liderança, pelos seus pastores, abençoe a vida deles, porque todos esses projetos
é porque esta liderança está caminhando em unidade, sabe? Isso é muito importante, nós como líderes contamos com a sua oração. Eu vou começar com um versículo bem curto e simples, mas que traz algo tão profundo para os nossos corações, que está lá em Mateus 9:22. Apenas uma parte dele, que é o final, e diz assim: a tua fé te salvou. E aqui é no contexto da mulher do fluxo de sangue, que foi lá e tocou, e aí Jesus fala para ela: a tua fé te salvou. Eu quero deixar isso muito claro, e eu tenho repetido isso durante todo esse mês, todas as vezes que eu tenho a oportunidade, né? Eu vejo que Deus, ele é tão bom, que nós estamos falando aí sobre o Deus do impossível, e aí as nossas quintas online estão falando das promessas que ele tem, sobre nós não desistirmos e seguirmos adiante, seguirmos em frente, e que nós vamos alcançar as promessas, e ao mesmo tempo nós estamos falando desse Deus que é o Deus do impossível, que pode todas as coisas. Mas aí o que esse texto ele me leva a pensar, e por que eu vou começar com ele? Porque algo que Deus tem ministrado ao meu coração é muito simples. As bênçãos, as promessas, elas já foram liberadas. Nós precisamos tomar posse e nós precisamos fazer a nossa parte. E essa parte que ele fala assim: a tua fé te salvou, é porque ela foi lá, ela enfrentou as barreiras, a mulher do fluxo de sangue enfrentou as barreiras, a vergonha, e foi lá, ela fez a parte dela. Por isso que Jesus diz a ela: a tua fé te salvou. Então, se nós queremos viver as promessas, nós temos que fazer a nossa parte. E não só a mulher do fluxo de sangue, né? Se nós fizermos aí uma busca pela Bíblia, principalmente ali nos evangelhos, assim foi quando ele curou os 10 leprosos, e apenas um voltou, e ele falou a mesma coisa: a tua fé te salvou. O centurião que foi lá, né, e pediu para que o servo fosse curado, a tua fé te salvou. E tantos outros exemplos nós poderíamos citar aqui, mas eu vou trazer esses. E isso, o que isso nos leva a pensar? Nos leva a pensar o seguinte: precisamos fazer a nossa parte, precisamos empenhar fé. A promessa já foi liberada. Se você crê nisso, pense nisso. Se você ainda não entendeu isso, eu vou dizer de novo: a promessa já foi liberada. Cabe a nós nos esforçarmos e fazermos a nossa parte. Amém? Eu preciso começar com isso, porque é o que Deus tem, é o que tem queimado no meu coração nesses últimos dias, nesse mês aí que nós temos vivido o sobrenatural de Deus, o Deus do impossível, o Deus que pode fazer, que já liberou as promessas. Então eu precisava, diante de tudo que já foi falado, Sandra, Fábio, Fernanda, as promessas já foram liberadas, mas cabe a nós fazermos a nossa parte, para que nós possamos desfrutar daquilo que Deus já prometeu para as nossas vidas. Querido, e como eu disse no começo, eu tenho certeza que Deus tem promessas para as nossas vidas profissionais. Não tenho dúvida disso. Como profissional, como cristão, como líder, eu tenho certeza de que Deus tem promessas para a nossa vida profissional, e nós vamos vivê-las em nome de Jesus. E a primeira promessa que nós temos para a nossa vida profissional é de prosperidade. Ah, Jonas, mas vai falar de dinheiro? Não, querido, prosperidade é a ausência de necessidade. Pode ser ela financeira, emocional, de várias formas. Talvez aqui nós vamos falar sim de prosperidade financeira, porque nós somos dignos de receber o nosso salário. Mas aí eu quero falar de prosperidade. Tudo que a gente vai falar aqui a respeito da nossa vida profissional é algo que eu quero te deixar claro, é o seguinte: tudo tem uma contrapartida, tem a nossa parte, a nossa forma de agir para que nós possamos alcançar essas promessas. E a primeira delas é prosperidade. Em contrapartida da prosperidade, eu e você não podemos dar lugar à preguiça, né? O Provérbios 13:4,
marca aí, ó, Provérbios 13:4 diz assim: o preguiçoso muito quer e nada alcança, mas os que trabalham com dedicação, esses prosperam. Querido, só Deus prometeu e Ele vai cumprir. Então, assim, Ele já prometeu que ele fala assim, ó, preguiçoso muito quer e nada tem, mas os que trabalham com dedicação prosperam. Então Deus tem prosperidade para a nossa vida profissional. Ele já liberou isso, mas aí a gente precisa se esforçar. A gente não pode ser aquele preguiçoso. Muitas coisas que nós vamos falar hoje, elas vão falar da nossa postura, principalmente da nossa postura dentro do nosso trabalho, dentro daquilo que Deus nos levantou para fazer aí no mundo circular. Não estou falando do trabalho dentro da igreja, estou falando da sua vida profissional. O preguiçoso, você já trabalhou com gente preguiçosa? Que não quer fazer nada? Que não sabe... faz só o básico, só ali para dizer que está fazendo? É terrível, é terrível. E só causa conflito, só causa aborrecimento, é um peso para a sua equipe e é um péssimo exemplo de trabalhador. Então evite, não seja preguiçoso. Se você quer alcançar a vitória, se você quer alcançar a prosperidade, você não pode ser preguiçoso. Não pode, querido, não pode. As nossas atitudes dizem muito a respeito de nós. Nossas vidas são testemunho daquilo que Deus tem feito. Nós somos testemunhas de Cristo. E se nós somos preguiçosos, darmos mau exemplo, misericórdia, o que as pessoas vão pensar a respeito de Deus, a respeito daquele Cristo, né, que nós servimos? Querido, nós temos que trabalhar. Provérbios 14:23 diz assim: todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Não seja preguiçoso, não seja aquele que só fala. Deus tem promessas de prosperidade para a sua vida através do seu trabalho, mas para isso você precisa se esforçar. Em Hebreus 6:7 ele diz assim: porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. A bênção, a promessa de prosperidade já foi liberada para minha e para a sua vida. Nós precisamos tomar posse e nós precisamos fazer a nossa parte. Deixar de lado a preguiça. Não seja preguiçoso. Em nome de Jesus. Amém? Você entendeu? Tá fazendo sentido até aqui? Esse é só o primeiro ponto. Se eu não me engano, são 4 pontos. E aí o segundo ponto, deixa eu te dizer uma coisa, lá onde você trabalha, Deus quer te colocar em uma posição de destaque, um lugar de destaque. Ele quer e Ele vai trazer isso para a sua vida em nome de Jesus. E aí eu quero ler com você Provérbios 22:29, que diz assim: você já viu alguém muito competente no que faz? Ele servirá reis em vez de trabalhar para gente comum. Ai, Jonas, mas está falando de serviço, mas querido, aqui é só para ilustrar que quando você é competente, quando você se esforça em fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, quando você faz com excelência, Ele vai te colocar em lugares mais altos. Se você deseja alcançar patamares mais elevados em sua vida profissional, ali a excelência ao que você faz. Faça tudo com excelência. Tenha em mente que ela é construída passo a passo por meio do aprimoramento e da prática constante. Então a sua vida profissional, você tem em mente que ela será construída passo a passo. Você vai se aprimorando. Então por isso que a gente falou lá atrás, não pode ter preguiça, porque se a gente tiver preguiça, a gente vai continuar ali no comum, entende? Na mesmice. É isso que eu estou te falando. E aí tem lá em Colossenses 3:23 que diz assim: em tudo que fizerem, trabalhem em bom ânimo, sabe?
como se fosse para o Senhor e não para homens. Então tenha em mente que você está fazendo algo que sim, vai ser para o seu bem, vai ser para o seu crescimento. Então faça isso e Deus te colocará em lugar de destaque na sua vida profissional. Você está entendendo o que eu estou falando? Você crê nisso? Se você crê nisso, dá um joinha, deixa um joinha aí no nosso vídeo, em nome de Jesus. O terceiro ponto, recompensas. Trabalhe como se fosse para Deus. Mateus 23:39 diz: ame o seu próximo como a si mesmo. O bom funcionário, ele sabe trabalhar em equipe, ele sabe honrar os seus superiores. Como cristão, nós não podemos sair por aí agindo de má fé, puxando o tapete. Não, nós temos que ter uma postura. Nós somos exemplos e, como eu já disse, a nossa vida com Cristo é um exemplo, é um testemunho. Por isso nós temos que tomar cuidado. Aí eu quero te ler um texto muito precioso. Efésios 6, de 5 a 8, diz assim, presta atenção. Servos, obedeçam os seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não a homens. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja servo ou seja livre. Deus tem recompensas para as nossas vidas. E saiba que toda vez que nós... claro, nós não devemos fazer as coisas em busca de recompensas, mas saiba que quando nós fazemos e agimos da forma correta, inclusive no nosso trabalho, Deus tem e nos dará recompensas. E Ele prometeu, isso está escrito lá em Efésios. Então trabalhe com amor, sabe? Trabalhe como se fosse para Deus. Dê o seu melhor, faça com excelência. Com excelência. É isso que nós temos que fazer. É isso que Deus tem para a nossa vida. Amém? E um quarto ponto, solidez. Deus quer te dar uma vida profissional sólida. Seja prudente. Aí tem um texto muito bom lá em Lucas 14, de 28 a 30, que diz assim: quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos irão rir dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Querido, no nosso trabalho nós precisamos ser prudentes. Seja prudente. Sempre avalie as situações, avalie o prazo, se o prazo vai estar correto, se está dentro daquilo, se você tem condições de entregar aquilo que você prometeu e se comprometeu. Se comprometa apenas com prazos que você possa cumprir e com aquilo que você realmente pode realizar. Sabe, a gente tem mania e a gente tem o costume de sair abraçando tudo, fazer tudo, né? E não é bem isso, não é isso que Deus... Nós temos que tomar cuidado, sabe por quê? Porque se a gente quer fazer tudo para às vezes demonstrar serviço, às vezes nem é na maldade, mas quando a gente quer fazer tudo, a gente não faz nada. Por isso que nós temos que ser prudentes e fazer tudo com cautela, para poder entregar tudo certinho. Sabe por quê? Quando a gente faz as coisas correndo, de qualquer forma, a gente não passa credibilidade. Por isso que nós precisamos ser prudentes, ter cautela, fazer as coisas com calma, saber o que eu posso fazer, o que eu não posso, entender as minhas limitações. E nós precisamos muito, e eu quero que você entenda muito isso. E aí tem um outro texto, né, que está em Mateus 7, 24. Vamos abrir aqui porque vou confessar que a minha bateria está acabando. E como a gente já está terminando, eu sei, estamos terminando, é verdade.
Eu não vou parar para ir lá buscar o meu carregador, eu vou seguir aqui. Então, Mateus 7, de 24 a 27. E olha, presta atenção no que Deus vai falar aqui, ó. Mateus 7, de 24 a 27. Mateus 7, de 24 a 27. Portanto, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. 28. Concluindo Jesus de proferir essa palavra, as multidões se admiraram da sua doutrina, porque eles ensinavam com quem tem autoridade e não como os escribas. Quando a gente é prudente, Deus compara aqui a prudência, né? Construir a casa na rocha. Quando nós somos prudentes, nós firmamos a nossa vida profissional sobre a rocha. Nós temos solidez, está sólida, nossa carreira é bem estruturada. Por isso, seja prudente, não dê passos maiores, tenha calma, tenha cautela em tudo aquilo que você vai fazer, sabe? Para que nós possamos chegar adiante, para que nós possamos crescer, para, como nós já dissemos aqui, colocar-nos em um lugar de destaque, não porque somos nós, mas porque nós edificamos na rocha e a nossa rocha é Cristo. Amém, querido? Você entendeu até aqui? Então vamos lá, só recapitular. Quais são essas 4 promessas de Deus para a nossa vida profissional? Amém? A primeira delas é prosperidade, mas para ser próspero, não podemos dar lugar à preguiça. Jamais dê lugar à preguiça. E nós seremos prósperos na nossa carreira profissional. Deus nos colocará em lugar de destaque, mas para isso, eu e você precisamos fazer o nosso melhor. O nosso melhor. Deus tem recompensas na nossa carreira. Mas para nós vivermos essa promessa, nós precisamos trabalhar como se fosse para Deus. Honrar as nossas lideranças, ter postura no nosso trabalho em relação aos nossos colegas. E o quarto e último, solidez. Nós vamos ter, Deus promete uma carreira sólida, mas para aqueles que são prudentes. É isso. Querido, muitas dessas coisas dizem a respeito da nossa postura dentro do nosso ambiente de trabalho. E, infelizmente, nós enxergamos muito cristão que só dá trabalho. Cristão preguiçoso, que não honra, que não respeita a sua liderança, que faz as coisas de qualquer jeito, que não é prudente. Querido, é muito sério isso. Deus tem promessas, como nós vimos, para a nossa vida profissional. Mas nós precisamos ser testemunhos de Cristo lá no nosso trabalho. E, infelizmente, eu sou da área administrativa, financeira, tenho mais de 10 anos aí nessa área, seguindo essa carreira. E eu já vi muita gente que não contrata cristão. Isso é muito triste. Sabe por quê? Porque muitas vezes o cristão dá muito trabalho. Ele é o mais insubordinado, ele é o mais preguiçoso, sabe? O cristão, não estou generalizando, mas eu já passei por isso e já vi algumas situações dessas, mas as pessoas não querem. Eu já trabalhei com uma pessoa que não gostava de contratar crente, porque crente dava trabalho. E nós precisamos mudar isso. Nós precisamos mudar isso com urgência. Nós fazemos parte de uma geração, né? Antes que seja tarde. Falamos aí também, se você ainda não assistiu essa série de ministrações Antes que seja tarde, corre aqui no nosso canal no YouTube e assiste. Nós precisamos mudar isso. Deus tem promessas e Ele
quer vê-las se cumprir nas nossas vidas. Mas nós precisamos ter postura, nós precisamos fazer a nossa parte para que nós possamos viver isso. Amém? O que eu quero dizer é o seguinte, para fechar, não desista, não se conforme, não dê lugar ao comodismo, ao contrário, dê o seu melhor, busque fazer sempre o seu melhor, seja persistente, seja prudente, honre a sua liderança lá no seu trabalho. Eu sei que nem sempre é fácil, Jesus, Santo de Israel, mas faça isso. E outra coisa, busque o melhor, Se você já me ouviu algumas vezes, eu tenho o costume de dizer assim que nós precisamos tirar esse estereótipo, essa questão de que crente tem que ser, sabe, o pobre, tem que ser o serviçal, nada disso. E eu não estou falando que é demérito algum os trabalhos braçais, jamais, não estou falando isso. Eu estou te falando que Deus tem o melhor e que nós devemos buscar isso. Nós, como cristãos, estamos aqui para viver o melhor desta terra. Ele já prometeu o melhor desta terra para nós. Então nós temos que não nos acomodar, mas buscar crescer, buscar, estudar, ser o melhor naquilo que a gente faz. Busque isso, não é feio buscar isso. Amém? Querido Deus, tem promessas para a tua vida profissional. E eu creio nisso. Em nome de Jesus. E sobre a nossa vida profissional, é isso que eu tinha para te dizer a respeito das promessas de Deus. Eu não sei como está a tua carreira, eu não sei o que você tem feito, como você tem levado a sua vida profissional, se você tem buscado crescer, melhorar, mas se não tem feito isso, faça. Busque melhorar. Que nós possamos honrar a Deus também no nosso ambiente de trabalho. Que nós possamos mudar esta mentalidade que alguns cristãos deixaram aí nas empresas e que eles possam olhar e falar, esse é crente, esse eu vou contratar, porque o crente ele é ponta firme, com esse eu posso contar. Então que nós possamos fazer isto verdadeiramente. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você agora. Senhor, o Senhor nos escolheu, o Senhor já prometeu o melhor desta terra, e prometeu o melhor, inclusive, para a nossa vida profissional, Pai. E eu coloco, Senhor, as nossas vidas profissionais, os nossos empregos nas Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar, Deus. Que nós possamos ser exemplo lá, Senhor, no nosso trabalho, Pai. Onde nós estivermos, em cada ação, em cada reunião, Pai, em cada coisa que nós vamos fazer dentro do nosso trabalho, nós possamos fazer com excelência, Senhor. E que nós possamos, Pai, alcançar, Senhor, as promessas, ó Pai, que o Senhor tem para a nossa vida profissional. Deus, nós desde já somos gratos a Ti, porque temos a certeza de que a promessa já foi liberada, Pai. E nós somos gratos a Ti por isso. E nós te pedimos, nos fortaleça para que nós possamos caminhar e alcançar as promessas que o Senhor liberou para as nossas vidas, ó Pai. É o que nós te pedimos nesta quinta online. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quantos servos do Senhor bem-sucedidos aí na sua vida, na vida profissional, estão aí assistindo. Põe aí as palminhas aí, põe um coraçãozinho, mas compartilhe aí. Eu creio que nós vamos fazer a diferença no nosso ambiente profissional. Em nome de Jesus. Querido, nós encerramos agora a nossa quinta online Promessas. Nós estamos encerrando nossa quinta online Promessas. E eu vou encerrar com um versículo que está em Jeremias 29:11, para que você nunca se esqueça de que as promessas, a vitória já foi liberada para a sua vida. Basta que nós sigamos em frente e façamos de tudo, façamos a nossa parte para alcançar. Jeremias 29:11 diz assim: pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Os planos já foram traçados para as nossas vidas.
As promessas já foram liberadas para mim e para a sua vida. Seja para o ministério, seja para a família, seja para a vida profissional. As promessas já foram liberadas. Que eu e você possamos fazer a nossa parte. E ainda vamos testemunhar aquilo que o Senhor fez. As promessas que se cumpriram nas nossas vidas. Tenha isso para você. Deus já prometeu, a promessa já foi liberada. Basta você crer, receber e fazer a sua parte. Em nome de Jesus. Amém? Encerramos então aí a nossa série de mensagem Promessas. Espero que você tenha sido abençoado, que nós possamos levar tudo que nós aprendemos e colocar em prática em nome de Jesus. E vem aí em maio, quinta online especial Mês das Mães. Vamos ouvir aí algumas mães dando os seus testemunhos a respeito da maternidade, a respeito de cuidado dos filhos, a respeito de saúde física e mental, tudo isso, né? Nós vamos ver aí na próxima quinta online especial Mês das Mães. Obrigado pela sua companhia, obrigado por você que está nos assistindo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.